Os dias vão passando, o Danilo vai trabalhando um pouco e os detalhes sobre o pré-contrato, contrato, multa vão aparecendo cada vez mais. Você, palmeirense, acha justo que o Palmeiras pague pela multa que o Abel Ferreira pode ser condenado a pagar no caso da FIFA? Ação, o processo corre lá, sim ou não? Deixa seu voto. Renato, você acha que com os detalhes que a gente está conhecendo agora, esmiuçando, o Palmeiras soube, o Palmeiras pagou de volta, o Palmeiras está envolvido nessa história ou o ônus dessa brincadeira tem que ser só do Abel? Olha, boa noite, Marília, boa noite, Alícia, boa noite, Danilo Lavieri. Eu acho que a culpa é do Danilo Lavieri, vou deixar isso logo bem claro, entendeu? Porque Bom, até hoje não acho que conseguiu entrevistar nem a Leila, nem o Abel. Então, a realidade é que não se sabe o que aconteceu. E eu acho muito estranho, Marília, o motivo deles não falarem. Por que diabos não falam? Olha, o Abel assinou um pré-contrato, ele queria ir, mas a Leila o convenceu a ficar e assumiu o pagamento da multa. Pronto, qual é o problema? Qual é a dificuldade de contar essa história? A menos que não seja essa história. E quanto tempo mais passa e eles não falam, mais parece que não é essa história. E aí realmente é complicado. Eu, sinceramente, não sei mais o que pensar. No primeiro momento, eu achei que a coisa era absolutamente simples. Ele queria ir, ele falou, ele deu várias dicas que ele ia sair no final do ano passado, dando entrevista, dizendo que estava cansado, que precisava descansar, precisava de um calendário menos brutal. Normal, foi lá no Catar, conheceu as coisas, assinou. Aí a Leila, quando ele apareceu de volta, a Leila disse: Não, você está louco, você vai ficar no Palmeiras, não vou deixar você sair, não. Ah, mas dona Leila, o problema é que agora eu já tenho assinado um documento. Que documento é esse? Tem multa rescisória nesse documento? Tem. Não tem problema, eu pago e você vem. Roteiro simplesinho, sem drama, sem nada. Mas se eles não confirmam esse roteiro, eu já estou começando a achar que é filme de terror. Não é filmezinho daqueles que passam na sessão da tarde. E o Danilo Lavieri é o cara que pode esclarecer isso, mas ele não consegue entrevistar o Abel e a Leila, o que eu posso fazer? Aí é um problema sério aqui, né? Nos meus tempos de chefe, eu diria para ele: olha aqui, você sai hoje e não volte sem a entrevista da Leila e do Abel. O Renato, você me coloca numa situação de ter que defender o nosso John Kennedy. Porque não é que a gente não entrevista, eu também entrevistei, só que eles falam em off. E daí, off é off, repórter respeita off. Alícia, queria colocar você na conversa, bem-vinda. Olha, um programa falando sobre coisas de. Não é nem problemas, mas probleminhas no Palmeiras. Covinhas minhas e do Renato, elas estão assim, pululando. Nem sei se isso já aconteceu alguma vez nesse programa, sei lá, desde 1914. Mas brincadeiras à parte, só não pode acontecer, com todo respeito e sem nenhum lugar de fala, mas o que eu já li hoje, acho que eu li até no blog do Danilo, ou não sei, um dos dois. Amanhã vir com papo de que não confio mais na família, porque a informação vazou. Tenha santa paciência. O problema não é a informação vazar, né? O problema não é o sofá. O problema é o que aconteceu, né? Pois é, e eu confesso que tenho um pensamento um pouco diferente de vocês em relação ao posicionamento do Palmeiras nesse caso. E boa noite, Marília, Renato, Danilo, estou aqui na terra do Renato, no Rio. E estive ontem no jogo do Vasco, depois, se a gente entrar nesse assunto, conto um pouquinho para vocês. Mas em relação a esta crise imensa que toma conta do Palmeiras, eu entendo que, claro, é óbvio que quando o Palmeiras não fala e a gente está numa semana, e passou um final de semana que não tinha rodada do Brasileiro, esse assunto tende a expandir, né? Tende a ficar sendo cozinhado e falado muito mais do que o necessário, até porque fica todo mundo especulando, como disse o Renato, né? Se ninguém falou até agora, será que tem alguma coisa a mais ou não tem? Mas, em tese, eu não vejo que o clube ou o próprio Abel devam satisfação a ninguém, porque se a história é essa história que o Renato relatou, né, que o Renato especulou, que é a mesma que eu penso, Abel quis ir, assinou o contrato, mudou de ideia, convencido pela Leila, pela família, que seja. É uma decisão que ele tem pessoal, que ele não deve explicação nenhuma à torcida do Palmeiras, e não deve explicação a mim, a gente, como repórter, com ninguém. Porque se o Palmeiras decidir pagar essa multa e colocou essa multa na conta da permanência do Abel,
é uma decisão de gasto que o Palmeiras tem total liberdade para fazer. Assim como o contrato gasta 5 milhões num monte de gente que não joga, joga mal, e que depois, né, questiona-se, pô, jogou esse dinheiro fora. E eu queria ver algum torcedor ou torcedora do Palmeiras dizer não, 5 milhões de euros pelo Abel não vale a pena, era melhor ter deixado ele embora. Dificilmente alguém faria isso, tanto que a repercussão, pelo menos, né, nos meus arredores aqui ao Viverdes, tem sido muito de parabéns aos envolvidos que o convenceram a ficar, né, muito mais do que uma sensação de o Abel nos traiu e pensou em ir embora, até porque ele já vinha cantando essa bola. Então, eu entendo que seria mais uma necessidade de contenção dessas especulações, mas eu não acho que o Palmeiras deva explicações, porque existe um contrato, né, em princípio um pré-contrato entre o Abel e o Al-Sadd, isso vai ser decidido na FIFA, esses detalhes, se o Palmeiras escolhe ou não divulgar, eu acho que é uma decisão do clube, e aí é isso que vocês falaram, né, só não dá para reclamar depois que vazou. Se as notícias estão aí, essas informações vão acabar aparecendo. O problema não é certamente a imprensa, mas eu não acho que eles devam explicação. Eu acho que seria prudente falar para que a gente não fique aqui especulando. Mas daí a dizer que devem explicações, eu já penso um pouquinho diferente. Danilo, eu penso diferente, eu acho que deve. Eu acho que esse futebol, no caso, a relação que ele estabeleceu com a torcida do Palmeiras de confiança, de família, de amor, de eu fico porque por vocês, porque eu gosto daqui, minha família gosta daqui. Se ele, por algum motivo, resolveu que no ano passado isso não era tão forte, ele assinou o pré-contrato, mesmo que ele se demonstre arrependido, filho pródigo, nesse caso, não é sobre dever, né? Porque dever, de fato, contratualmente, ele não deve. Mas futebol também existe, ou só existe, por causa dessa conexão, que no caso do Abel, é o segredo do sucesso. Ele desembarcou da Grécia sabendo escalar as duas academias e falando contra tudo e contra todos, e avante, e outras coisas. Nesse momento, transformar uma relação dessa em letra fria da lei, não sei se combina muito com o que ele construiu. Mas, como você disse, ele não precisa. Mas eu acho que deve. Danilo, não me vem com o papel do sofá, não vem aqui defender o sofá, não. O sofá não tem culpa. Boa noite a todos. É um prazer participar com vocês aqui. Nossa! Fazia tempo que eu não era convidado, eu finalmente fui convidado e cá estou. Deixem os likes, como sempre, pelo amor de Deus. Então, eu concordo bastante com você, Marília, nesse aspecto. Quando você é ídolo, quando você ganha o tamanho que você ganha, você não tem só a parte boa, que é o salário absurdo que o Abel tem. Justificado. Tem a parte também de responsabilidade que você tem com quem te idolatra. Você, assim, para mim, na letra fria, de fato, não tem dever explicação. É uma história que pode acontecer, o Abel pode fazer o que quiser e tal, do jeito que quiser, assina, paga a multa tá ali para ser paga e vambora. Mas para mim, tem duas coisas. Primeiro, esse peso da responsabilidade de o Abel ser ídolo e principalmente o discurso do Abel durante todo o tempo, especialmente quando tem algum problema no futebol brasileiro. O discurso dele sempre eu quero transparência, eu quero responsabilidade, eu quero organização, eu quero um monte de coisa que o Abel não agiu assim, não agiu de acordo com o discurso dele. E aí, a chave da questão para falar que o Abel não agiu de acordo com esse discurso está na linha do tempo deste fato. Dia 8 de dezembro, depois de uma temporada toda, depois de 2 meses o Abel falando que não sabia se ficava, não ia para lá, porque o calendário é ruim, porque opressão não sei o que lá, porque é família, porque... Dito isso, ficou aquele todo tempo, vai, não vai. O Palmeiras ficou com bastante medo, porque pela primeira vez o Abel se calou durante muito tempo sobre o assunto e não se calou na entrevista, se calou internamente. Dia 8, depois de o Palmeiras já ter sido campeão, sai o comunicado do Palmeiras, o Abel continua, não houve proposta e o Abel continua com a gente, não tem proposta nenhuma, não houve proposta oficial, dia 8 de dezembro. Do dia 8 de dezembro ao dia 16 de janeiro, quando Marília Ruiz, inclusive, estava lá na academia de futebol, em solo sagrado, na coletiva de Leila Pereira, ela anunciou a renovação do Abel. Qual que foi a grande questão? O Palmeiras soube entre o dia 8 e o dia 16 que o Abel tinha assinado esse contrato.
E aí teve uma senhora confusão, porque, e agora? Eu assinei e tem a multa. Se o Abel quisesse ter saído do Palmeiras, era todo o direito dele. Ele poderia ter comunicado ao Palmeiras: olha, recebi uma proposta, vou assinar, a multa rescisória vai ser paga e eu vou assinar aqui e vou embora. Se nesse meio do caminho ele tivesse desistido, ok também, ótimo para o Palmeiras que o Abel tivesse desistido. Todo mundo pode mudar de ideia, especialmente com a família dele pedindo para ele ficar no Brasil. Mas a grande questão para mim é ele não ter avisado ao Palmeiras que ele ia assinar esse documento entre o dia 8 e o dia 16 de janeiro, quando a renovação dele foi efetivada. Significa que o Abel não presta e que não tem mais cargo de ídolo? Não. Significa que ele precisa ir embora? Pelo contrário, ele pode ficar 20 anos. A brincadeira do torcedor é ótima. Tem que ter o transfer ban para o Abel. Depois disso que ele fez, ele não pode mais sair do Palmeiras pelos próximos 20 anos. Ótima brincadeira. A questão é, ele não agiu de acordo com o discurso dele e não agiu de acordo com a devoção que ele tem entre os palmeirenses. E tudo bem, ele errou, faz parte. A partir do momento que ele errou ao não comunicar o Palmeiras e ao assumir um contrato que vai ter uma multa, ele tem que arcar com essa multa. E aí, já respondendo à enquete, para mim não é justo o Palmeiras arcar com a multa. Seria justo se o Palmeiras arcasse com a multa se a narrativa tivesse sido a que o Renato falou no começo do programa. Olha, Palmeiras, estou indo, obrigado, vou assinar aqui. Palmeiras, não, por favor, por favor, por favor, por favor. Tá bom, eu pago a sua multa e você fica. Ótimo, ok, normal, legal também, faz parte do jogo. Mas o que falhou para mim, nessa opinião, né, na minha opinião, o que falhou nessa novela foi o Abel não ter comunicado ao Palmeiras que ia assinar. E agora, depois do caso vazado, 5 meses depois, o caso de o Palmeiras não ter falado até agora. O Palmeiras não falou, o Abel não falou. E acho justa a corneta do Renato, mas que o Renato saiba que eu estou há 6 dias de forma ininterrupta tentando falar com Leila Pereira, tentando falar com Abel Ferreira e mais, tentando falar com Al-Sadd e tentando falar com o diretor da Liga do Catar, que é um português muito amigo do Abel Ferreira. Então eu estou tentando bastante e os caras estão, fugindo. Qual que é a grande questão aí? Não é verdade que eu sei que você falou. Não vem com esse papinho. Você pode até manter o off, mas você falou sim. Não vem com esse papinho, tô tentando. Não vem, não. A grande questão é... a grande questão é o Abel não se comunicou e não falou na hora que devia falar. E agora a narrativa dele vai ser defendida pela seguinte questão. Eu não posso falar por causa dos advogados. Eu não posso dar muitos detalhes. E há até uma explicação jurídica nesse aspecto, porque dependendo de como a narrativa for colocada, e se for provado que o Palmeiras fez o Abel desistir do contrato que estava assinado com o Al-Sadd, eventualmente o Palmeiras pode ser culpado nesse processo que, por enquanto, ele não é nem nada. Ele está ali como observador. É só o Abel Ferreira que está sendo alvo da ação do Al-Sadd na FIFA. Mas dependendo da atitude do Palmeiras, a FIFA pode entender que o Palmeiras está errado. E aí, então, faz sentido esse silêncio. Então, o que eu acho é que faz parte do jogo errar, faz parte do jogo mudar de ideia, mas o Abel não foi limpo e transparente como ele sempre pede que todo mundo seja com ele mesmo.